E aí? Que bom que você está aqui. Passada essa loucura que foi o TJSP, decidi vir aqui para levantar um tema para que possamos refletir juntos sobre ele. É sobre os cursinhos preparatórios para concursos. E aí? Como tem sido a experiência de vocês com esses cursinhos? Vocês acham que vale a pena? Comentem aqui embaixo, por gentileza, vamos trocar uma ideia sobre isso. Para mim tem sido assim. Eu senti um alívio enorme quando pela primeira vez eu decidi não renovar a minha assinatura. Sempre fui aluno desses cursinhos, já experimentei diversos deles e pela primeira vez o meu desempenho está dando um salto que eu nunca tinha visto. Ao longo de muito tempo eu fiquei num platô que eu não sabia como superá-lo. Aí eu ficava pesquisando muito por aí, via vídeo de coach, via vídeo de cursinho, lia artigos, estudei de diversas formas, tentava me inspirar nos aprovados, na experiência deles e nunca conseguia resolver o meu problema. Até que eu comecei a perceber que o problema não estava no externo, estava aqui dentro de mim. Eu deveria entender a minha forma particular e individual de superar os meus desafios, de encontrar os meus defeitos, de sanar os meus problemas. Porque cada um é cada um, por mais que isso pareça óbvio, em determinado momento da nossa jornada a gente não consegue enxergar isso, porque a gente fica tão fascinado pela história dos aprovados que a gente acaba tendo a necessidade de se espelhar neles. Então a gente traz pra gente esse parâmetro, como se ele fosse a meta a ser atingida. Não, eu quero ser igual a ele, então eu tenho que fazer igual a ele. Parece que é uma receita de bolo, né? Para que você seja aprovado como eu, você tem que fazer assim como eu fiz. E com os cursinhos eu me perdia muito, porque é aquela vastidão de material, uma infinitude de material. A gente fica se sentindo naquele compromisso de absorver cada um deles, porque não, se eles passaram, então é importante. A gente se perde nisso. E nisso de se perder, por tanto olhar para fora, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. A gente acaba se esquecendo que existe uma personalidade. E ao longo do tempo eu fui percebendo que ter à minha disposição aquele conteúdo era uma necessidade muito mais psicológica, como uma bengala, do que realmente algo, uma ferramenta eficiente. Acho que os cursinhos são muito importantes para quem está começando, para quem está tendo a primeira experiência, o primeiro contato com esse conteúdo, principalmente na parte de direito, que tem uma linguagem totalmente técnica, específica. Então ter ali um norte, um parâmetro através de um professor, uma videoaula ou uma apostila é muito bom, mas depois disso começa a ficar redundante. Hoje eu já não estou mais usando o material desses cursinhos, até porque eles têm um conteúdo, eles apresentam um conteúdo que eu já vi e revi diversas vezes. Então eu estou jogando a minha energia mais na resolução de questões. E nesse ponto que eu queria chegar, eu acho que os sites de questões, como por exemplo questões de concursos, são muito mais eficientes para quem já está nessa jornada há um pouco mais de tempo. E agora eles estão me mandando diversos e-mails para que eu renove a assinatura. Por que eu sempre renovava? Porque eu sempre vi o material desses concursos como uma bengala. Hoje eu percebo que aquilo ali, saber que eu tinha aquele material à minha disposição, era mais importante do que realmente consumi-los. É como se fosse uma questão psicológica mesmo, né? Um apoio moral. E saber que eles estão lá parecia que me deixava mais tranquilo. Eu pensava assim, ah não, mas quando surgir um concurso com uma lei específica, eu vou ter aquele material lá. Ocorre que até nesse material específico para determinados concursos, é um material extremamente genérico e esse para mim é um dos piores defeitos desses cursinhos. E o lado perverso disso é que esses cursinhos eles chegam a nos apresentar uma assinatura ilimitada, uma assinatura vitalícia, como se chegasse para a gente e dissesse: você nunca vai passar em concurso público, portanto, fique aqui com a gente para sempre. Ô meu irmão, eu não quero ficar nessa vida bandida para sempre. Tudo bem que você tem professores legais, parceiros, mas eu não preciso pagar para isso.
Eu vejo que o meu desempenho melhorou muito depois que eu comecei a resolver mais questões, ao invés de ficar me concentrando em resumos, mapas mentais. Óbvio que para mim assim tem funcionado. E é esse o ponto-chave, é entender o que funciona para você, não ficar olhando para o outro. A gente sabe que os aprovados são vencedores, só que eles estão falando de experiências deles, individuais deles. E é interessante porque uma das coisas que mais está crescendo na internet é a profissão de coach de concurso. E o cara fala como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. É até interessante porque muitos deles estão largando os seus cargos públicos para serem exclusivamente coaches de concurso. Então, cara, como passar para o seu aluno que aquilo ali é a melhor decisão que ele pode tomar na vida dele, se nem você mesmo está convencido disso? É muito gritante a forma como essas pessoas tratam o concurso público. Então, é interessante para a gente reconhecer dentro da gente o que é bom para a gente, se é por resolução de questões, se é por leitura de lei seca, se é por apostila, se é por videoaula. Não existe fórmula mágica. A gente viu aí recentemente nos concursos da PF e da PRF, os primeiros dois, o primeiro lugar da PF e o primeiro lugar da PRF são opostos no estilo de estudo. Um foi só por videoaula, o outro só por apostila. Seria muito injusto apontar para uma dessas pessoas e dizer você estudou errado. Não existe o certo e o errado nisso. Isso é muito mais óbvio, muito mais do que óbvio. Então ter esse espaço tem sido muito agregador para mim, porque ele me traz a oportunidade de trocar ideias e experiências com vocês sobre a jornada de vocês. Gravar esse vídeo tem para mim o objetivo não só de trocar essa ideia, como também agradecer a vocês pelo carinho, por essa força moral que vocês têm dado. Vocês sabem o quanto que isso é importante nessa jornada, ter esse apoio moral e que não é uma bengala. Ele aqui, com vocês, muito mais genuíno. É um apoio em que a gente se solidifica muito. Eu espero que essas oportunidades estejam sendo agregadoras para vocês também, porque para mim elas estão sendo muito. Por isso eu quero agradecer muito por vocês. Obrigado por estarem aqui conosco, nos ajudando a construir esse espaço. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima.